Pronto, voltamos a gravar. E aqui, segunda parte da nossa aula do dia 2 de julho de 2021. O período se aproxima do fim. Olha, eu vou continuar, o que vou apresentar aqui. Vou começar a compartilhar a tela. Então, aqui. Um outro campo, eu vou depois falar um pouquinho mais para a última aula, um pouquinho melhor sobre isso. Deixa para a próxima. Tá, vamos lá, nossa epígrafe. Eu estudo, sou apenas um sujeito do verbo estudar. Pensar no intento. Antes de pensar é preciso estudar. Apenas filósofos pensam antes de estudar. Gastão Bachelard. Isso aqui. A gente, com o tempo, a gente fica sempre pensando que a gente só faz mesmo estudar. Todo o trabalho de um acadêmico é estudar. Não existe melhor forma de a gente aprender ensinando mesmo, né? A pessoa que quiser passar a vida toda aprendendo, é bom ela ser professora. Precisamos botar um olhinho nessa cadeira. Mas vamos. Olha, uma outra forma em que os biólogos... Eu nem peguei. Um momentinho. Espera aí, pessoal, um momentinho aqui. Eu não peguei uma coisa aqui, eu vou ter que levantar. Eu estou com o microfone na tela. Vou tirar por causa do violão, mas está com o fio pendurado. Ai, desculpa aqui, assustei Luna. Foi, professor, a bichinha. Chega, parou. Eu derrubei uma régua de metal. Ela estava bem ali, foi sair. Vamos. Eu derrubei uma régua. Vamos voltar aqui. Porque eu peguei uma coisa aqui que eu vou... Olha, o livro que de Marcos, esse aqui. Leitores do Livro da Vida, esse aqui. Vou dar um pouquinho. Aqui vamos. Kátia mandou aqui. Deixa Bruno. Do slide atual. Essa imagem aqui é uma caverna das mãos lá na Patagônia. Tem 7.000, 8.000, 9.000 anos por aí. É questão agora que você me pergunta, em primeiro lugar, não só para nós, né? Mas depois a gente vamos chegar lá. Por que a estética é tão importante para nós? Certo? Por que ela é tão importante?
Repare, não, sabe, está em toda parte, sem ela não há venda, nós compramos pela beleza das coisas, a beleza das coisas, a aparência importa muito, nós avaliamos muita coisa pela aparência. Até que ponto isso é cultural, até que ponto isso é biológico? Porque achamos uma flor bonita e uma raiz feia. Depois a gente falar de uma teoria aqui, né? Mas por que certas coisas são feias e desagradáveis e outras belas e agradáveis? Tem a ver com biologia isso? Tem autor que diz que sim, que é muito biológico, mas isso aí não é coisa só do ser humano. Na realidade, nossa cultura simbólica criou o conceito de belo. Mas o conceito de belo é o conceito desenvolvido a partir do que nós sentimos. E o que nós sentimos não é meramente cultural. Do mesmo jeito que nós sentimos, outros animais sentem. Então, a gente, na realidade, o que a gente o que a gente sente como feio, uma coisa feia, ela é desagradável. E a beleza, o que é bela é porque ela agrada. Inclusive, som, imagem, apesar de um pouquinho do sinistro, é isso que eu vou dizer, mas tem autor, mais voltado para a psicologia evolutiva, que diz mesmo que nós, para ver, é agradável o brilho, uma questão de herança biológica, porque as superfícies com água brilham de longe e sentir-se atraído por isso, ou seja, para ambiente que tem água, é algo recompensador e que já está na nossa herança, porque os animais que sentem isso tiveram vantagem adaptativa em relação aos que não sentiam, porque já nasciam com essa inclinação a procurar aquilo com água, e não só aprenderem, porque ao tomar água, ao matar a sede, isso gera uma recompensa no nosso cérebro, ou no cérebro do animal, pelo sistema lá da dopaminérgico, né, da recompensa. Daqui, a base da nossa aprendizagem é o sistema dopaminérgico mesmo, que é uma base animal. A gente aprende a partir da recompensa. Porque se não houver recompensa, não há aprendizagem. Mesmo, não há aprendizagem. Se a gente sentir. Então, não é à toa que muita coisa atualmente. Porque. Ai, isso aqui tá. Tem muita coisa hoje que atrai a atenção, que, que estimula a dopamina, certo? Que usa esse nosso sistema ancestral de recompensa que está em qualquer vertebrado para agradar, para atrair, para vender. Né? Inclusive, você entra no supermercado, entra em qualquer loja. Se o ambiente for feio, ou seja, desagradável, desarrumado, poluído, muita informação que possa gerar uma confusão, a nossa tendência é se afastar dali. Ou tiver cheiro desagradável. Repulsa. O desagradável, tá? A raiz do desagradável está a nossa repulsa a, a, aquilo que, num certo momento da nossa história evolutiva, comprometia a sobrevivência. De fato, carne estragada é repulsiva.
Por quê? Porque se a gente se alimentar dela, o risco é altíssimo de a gente ter um botulismo e falecer. Nós não temos um sistema digestório adequado para comer carne estragada ou a certo ponto. E mesmo crua. Nós não. Carne crua não é agradável para o ser humano. A visão de carne, sangue, essas coisas. Mas de jeito nenhum. Isso é da nossa raiz primata. Agora, porque nós não somos onívoros em termos biológicos, né? Porque nós aprendemos que provavelmente antes da gente, o Homo erectus já fazia isso, já processava os alimentos usando fogo, ou já processava o que ele achava e por uma questão de necessidade. Então, a nossa tendência, isso eu já vi uma pesquisa em psicologia também falando disso, que a grande maioria dos animais que existem no planeta, a gente não se alimenta deles. E temos a tendência, se for algo muito distante da nossa cultura, a ter repulsa, ter náusea, vomitar. Enquanto que a gente aprende, certo? O que se deve comer em termos de carne, já é algo cultural. A selecionar a carne, certo? Então, se vocês forem servidos, forem para um lugar e servirem gato, sem você saber. Imagina o seguinte, cachorro ou um outro animal. Minha mulher, por exemplo, teria horror a comer até coelho, rã. Se a pessoa for enganada, depois que ela é informada, ela vomita. Ela acaba vomitando, acaba passando mal. Porque nossa tendência realmente instintiva é não comer carne. Certo? É mais de não comer carne. Ou realmente a gente tem que aprender a processar a carne, a processar os alimentos de origem animal para poder ir para o nosso sistema digestório, a gente aceitar direito aquilo. Porque enquanto que frutas, legumes e coisa de origem vegetal não representa muito risco para a nossa saúde. Animal representa. Certo? Mas vamos lá. Continuando, os animais também sentem algo como belo. Os animais sentem o agradável e o desagradável e sentem atração e repulsa. Eles não têm o conceito estético, simbólico, abstrato da beleza. Realmente não dá para dizer isso. Mas o que eles sentem? Isso é questão do qualia, da consciência deles. O animal sente. Como é? Saúde, né? Alguém espirrou. Eita, meu Deus. Alguém espirrou. Animais também sentem o agradável e o desagradável. E nós somos herdeiros disso. Olha, resumindo, em termos darwinianos, só meramente da adaptacionismo, a gente sente agradável aquilo que permitiu nossa sobrevivência e desagradável aquilo que compromete a nossa sobrevivência. A repulsa pelo que compromete a sobrevivência, o agradável é aquilo que contribui para a nossa sobrevivência. A base biológica é isso, mas só que vai mais além, certo? Vai mais além disso. O que uma fêmea de pavão sente ao escolher o macho é algum sentido de beleza? Sim. Agora, no caso do pavão, a gente vai ver o seguinte, ou de outras aves, porque as aves são bastante peculiares. A cauda do pavão, Darwin dizia, dava náuseas para ele. Por quê? Isso ele falou logo depois de publicar A Origem das Espécies. Porque, apesar da beleza, etc., quando ele começava a ver a cauda do pavão, ele dizia assim, que havia esse sentimento de contradição. Ele sentia a beleza, como qualquer outra pessoa, mas ele acabava sentindo mal. Por que ele se sentia mal? Porque era contra a teoria da seleção natural dele, com a que animal
uma coisa tão desvantajosa para ele ter uma cauda daquelas, tão desvantajosa em termos de evolução, de adaptação. Não é adaptativa a cauda de um pavão. Não é algo adaptativo. E por quê? Aí existem teorias. Existe uma teoria. Vamos dizer, o próprio Darwin desenvolveu uma teoria complementar. Era para ser uma teoria complementar mesmo, para ser algo alternativo, que é a evolução pela seleção sexual, pela escolha dos parceiros. Certo? Pela escolha dos parceiros. Isso, para Darwin, não seria seleção natural, seria seleção sexual, seria uma seleção orientada pela escolha do parceiro sexual. Certo? Então, a história, por exemplo, do pavão com a fêmea seria mais ou menos assim. Em um momento da evolução, surgiu um pavão diferente, um pouco de cauda, com uma penas diferente, com dimorfismo sexual, né? ou um antepassado do pavão. Ele não havia dimorfismo, só que as fêmeas começaram a escolher aquele que tinham traços mais agradáveis para ela. Isso sem ter nada a ver com sobrevivência. Pura e simplesmente porque era mais agradável aquele macho mais colorido. Certo? E o macho não escolhia. Realmente, o macho aí foi menos seletivo. Por isso as fêmeas não desenvolveram penas coloridas. E com o tempo, com o passar, surgiu uma cauda mais longa, um pouco mais, nem tamanho intermediário. Aí foi preferido pelas fêmeas e foram cada vez mais selecionando, não fazendo uma seleção sexual e não uma seleção natural. Não foi por questão de competição para sobrevivência, e sim porque as fêmeas escolheram aqueles machos mais agradáveis. E os machos não fizeram essa escolha. Então as fêmeas mantiveram aquela cor parda e verdoenta dela, e o macho desenvolveu aquela cauda enorme com o tempo, e sendo que compromete a sobrevivência dele, mas não nem tanto, né? Ele consegue sobreviver, apesar da cauda. Essa era a teoria de Darwin original, que era puramente uma escolha das fêmeas. E isso foi na ave do paraíso, isso foi em muitas outras espécies. E o Huxley não concordou com isso. Ou foi o Wallace? Não, se não me engano, foi o Wallace, perdão. Eu sei que a maioria, depois, com o tempo, acabou ficando do lado do Wallace e abandonaram a teoria de Darwin. Eles abandonaram a teoria assim, dessa forma. Qual é a interpretação de Wallace? É que esses animais, como o pavão com uma cauda enorme, essa cauda enorme, ela não foi escolhida pelas fêmeas, e sim é um indicativo da qualidade do macho. Então é algo adaptativo, algo que indica a qualidade, a saúde do macho, o vigor do macho, é algo que tem um reflexo na adaptação do animal depois. Vai ter reflexo na sobrevivência dele, porque ela está escolhendo não pela beleza, em outras palavras, e sim pelo vigor, porque ele está demonstrando. O ponto falho dessa explicação de Wallace, o ponto forte é que ela acaba sendo mais convincente para o adaptacionismo puro e simplesmente. Para o que a gente chama de adaptacionismo, que todo processo de evolução é um processo de adaptação. Certo? Isso é adaptacionismo. Adaptacionismo não é darwinismo. É uma abordagem darwinista. Então, como já mostrei para vocês, né, tem outros, o Stephen Jay Gould não era, ele já faleceu, adaptacionista,
o Wilson, o Leonte não é, enquanto o Dawkins é. Então, que nem todo mundo é darwinista no final das contas, mas nem todo mundo é adaptacionista. Sim, mas ao longo do século XX o adaptacionismo predominou e sempre estavam entendendo que os machos não estavam sendo escolhidos pela beleza, eles foram selecionados ao longo da evolução por conta do vigor deles. Saúde, resistência aos predadores, que apesar da cauda grande, ele conseguiu se safar de predadores, etc. Né? Enquanto que a ideia original de Darwin era uma escolha mesmo, uma seleção sexual, a partir da escolha das fêmeas, ou a partir de um outro processo que a gente vai ver. Certo? Mas vamos lá. Há algum sentido evolutivo nesse sintético? Então, você está começando a perceber que sim. Opa, eu tinha colocado arrumando essa foto, é questão agora um pouquinho cultural, né, nossa. Até que ponto padrão de beleza é cultural ou é biológico? Tem muito cultural? Tem. A gente pode enfatizar o cultural, mas existe muita coisa em comum entre o que a gente acha bonito. E achar bonito não significa atração sexual. São duas coisas diferentes. O agradável aos olhos não é necessariamente a atração, certo? A atração envolve também outros sentidos. É uma coisa que se confunde muito, certo? Há muita confusão. Eu acho outra confusão que se faz, que eu vejo que as pessoas fazem muito, principalmente quando uma pessoa demonstra um pensamento muito restrito, é confundir o desagradável com o errado. Não. Uma coisa é eu não gostar, outra coisa é eu achar errado. São duas coisas separadas. Certo? Errado não é. Perdão, desagradável não é errado. Eu não gostar de certa coisa não significa que ela seja errada. Mas muita gente encara dessa forma. Inclusive muito homofóbico encara dessa forma, porque para ele, hétero, etc., uma relação homossexual, quando ele pensa nisso, ele pode sentir aquilo como desagradável e associar ao errado, porque ele não gosta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, realmente, nesse sentido. Associar o errado às coisas que a gente não gosta. Professor. Eu não gosto e pronto. Não é errado porque eu não gosto. Sim. Numa religião que eu participei, eles diziam que era errado assistir novela. Aí dava uma explicação bem nada a ver. Mas acho que era mais associada a isso. Gosto pessoal é uma coisa, errado é outra, né? É. A pessoa tem o direito a não gostar e pronto. Mas condenar o que não gosta, ou achar errado o que não gosta, julgar errado, quais são os critérios? Que a pessoa inventa uns critérios para justificar o desgosto dela, né? Inventa lá uns critérios. A gente faz muito isso. Usa a argumentação, vai juntando argumentos para justificar o que a gente está condenando. É fácil. Juntar argumentos é muito fácil. A gente pode justificar tudo no mundo usando argumentos. Porque todos eles vão ser limitados. Então tem como. Não, eu tinha isso na época que eu montei esses slides, certo? Porque Nefertiti era para os egípcios considerada uma mulher bela. E a gente olhando para ela, ainda considera, né? Esse olho aqui fica, isso é de propósito da arte egípcia para que a beleza da retratada não gere inveja aos deuses, a uma deusa lá, sei lá, não gere essa inveja. Mas tem pescoço longo,
Pode ser que até que o artista tenha feito algumas correções, mas os traços são os lábios dela carnudos, mas não tão grossos, o nariz nem grande nem pequeno, né? A gente continua achando bela, porque nós temos uma tendência também, em termos de visuais, a gostar do simétrico. Isso aqui, a despeito desse. Isso aqui é porque está quebrado mesmo, encontrado assim. A simetria, o rosto, a imagem, quando as imagens são bilaterais, quanto mais simétrica, mais bonita a gente acha. Isso não é só de uma pessoa. As proporções, o equilíbrio de proporções, tudo isso faz parte do nosso centro estético visual. Né? Certo? Tudo faz parte desse nosso centro estético visual. A simetria, proporções, porque o que certos animais são belos, bonitos e outros não. Né? Porque um cavalo nós achamos bonito, um cavalo bem criado é belo, enquanto que um hipopótamo não. Então, pensar bem, porque é questão também. Olha, no sentido de cores também, no nosso cérebro, ele é bem adaptado à natureza, porque o fundo, num fundo verde, o que é vermelho se destaca, o que tem cor intensa, vermelho, laranja, amarelo, nem tanto, mas. E certas paisagens nós tendemos a achar mais bonitas, porque são aquelas paisagens mais amplas. Né? Aqui, de novo, aquele quadro que eu falei, essa mudança de. Isso aqui já coloquei, que hoje é mais para a cultura popular, o colorido e brilho. Nós, como primatas, nós temos atração à cor, nós temos uma visão colorida, o brilho é atraente. Aquilo que reluz, que brilha, tem atração. Eu me lembrei da história do ouro. Eu tenho vários motivos, mas é muito mais uma convenção social ele ter sido escolhido como um objeto, o que é o ouro como algo precioso, com pedras preciosas. Tem muito mais porque é raro, etc, etc. Mas o dourado é bonito, mesmo o dourado falso. Os povos das Américas, acho que os astecas, não sei, foi no momento, foi um asteca, não me lembro agora que foi. Perguntaram para Cortés, né, quando ele estava naquele período de invasão ali do México, do atual México, por que eles, europeus, davam tanto valor ao ouro? Sim, não é que eles achassem o ouro feio. Eles usavam, esses povos usavam o ouro como ornamento, mas não tinham valor de troca. Era um ornamento, para poderosos, etc., mas não tinha esse valor de troca, de que pegar uma barrinha de ouro dá para comprar uma casa, por exemplo. Não tinha esse valor. Isso é um valor simbólico. Né? Achar bonito é uma coisa, agora dar um valor simbólico que permite trocar por bens concretos, como uma casa, algo, né? Roupas, coisa que a gente precisa para sobreviver. Isso é uma coisa que surgiu no Oriente Médio, ali pelo Oriente Central, Ásia e Europa. Não tinha nas Américas. Aí Cortés responde: é que nós, europeus, temos uma doença no coração que o ouro é o único remédio para curar essa doença. Eu não sei, foi Yuval que conta essa história, até que ponto essa história foi inventada ao longo da história, ele mesmo diz que não sabe. Virou uma história dessa. Mas uma resposta bem significativa em relação à mentalidade europeia, né? De atribuir valor simbólico a alguma coisa.
certo? Isso a gente vê em carnaval, né? Estou falando colorido, brilho, isso aqui, esse pessoal aqui, só que são lanceiros do maracatu rural, chamado caboclo de lança, e eles são de origem humilde, são cortadores de cana da zona Mata Norte de Pernambuco, cortadores de cana, que se vive aquele momento de se exibir, usa o volume, essas cabeleireiras aumentam o volume, eles usam uma armação embaixo dessa gola, que é um tipo poncho. Aqui todo trabalhado, bordado com lantejoula, ele tem uma armação de madeira atrás, badalos de vaca, que é para fazer barulho mesmo, pesa uns 25 quilos. E eles usam uma espécie de que eles chamam de azougue, que é para dar, ou seja, para dopar, para dar resistência física, para brincar um carnaval todinho praticamente sem dormir, por exemplo, para fazer a brincadeira. É uma forma de exibir também, bem masculina, de aumentar, você se vestir de forma colorida, vistosa, volumosa, mostrando a sua resistência física, sua capacidade de aguentar o tranco, e associado a culto religioso. Esse cravo na boca é para fechar o corpo, que é um culto, um secretismo religioso entre. Agora tem que ser muito firme mesmo para conseguir brincar o carnaval com a roupa dessa, quente, que lá em Pernambuco é muito quente. Debaixo de sol, a gente vem em Olinda, vem em Pernambuco, vem na cidade da Zona Mata Norte, que eles são originários, a gente vê, mas eles vão lá para Olinda, vão para Recife para se exibir, esses grupos, né? Maracatu, sei lá o quê, Piaba de Ouro. Aí vão lá para. Né, em Olinda, debaixo de sol, bem quente. É verdade, e é tão lindo, mas são muito corajosos. Então, essa exibição estética é uma forma de empavonamento, né? Empavonamento, de se mostrar. Faz parte desse nosso comportamento estético, o comportamento estético do ser humano. E tem uma outra manifestação que, sim, é o culto da Jurema, da Zona Mata Norte, que é um culto ligado ao candomblé, misturado com índios, porque a jurema é uma planta alucinógena. Então, é como a ayahuasca lá do norte, a jurema aqui tem efeitos muito parecidos no sistema nervoso central. Tem um efeito alucinógeno bem parecido. Aí os caretas de triunfo também, com essa roupa aqui, essa fantasia, pode ver, super coloridas, etc. Sim, falando em estética de modo geral, certo? 2 exemplos aqui, certo? Porque é a questão de estética. Esse quadro, vocês já devem ter visto, né? Lição de Anatomia do Dr. Dupe, de Rembrandt. Rembrandt, pintado em 1632. Certo? Esse quadro é considerado um quadro de um gênio. Esse aqui eu acho que vocês nunca viram. Lição de Anatomia, Thomas de Kaiser, que viveu na mesma, também holandês, como Rembrandt, viveu na mesma época, mas há apuro técnico muito grande nesse quadro também. Os 2 quadros são tecnicamente a mesmo estilo, são 2 quadros barrocos, alquiaro escuro, né? O rosto no claro, mostrando bem o rosto, esse fundo escuro para dar dramaticidade, etc. Mas, olha, para a arte, esse quadro aqui é uma porcaria. E esse não. Qual é a diferença? Olhem bem. Porque a questão de avaliação da arte, da estética, lembro daquilo que eu já tinha falado.
né, envolve critérios da própria arte. Se vocês avaliarem, olharem bem para as expressões do professor, Dr. Tupi, a posição do cadáver, e como os estudantes dele, estão diante da aula, vocês podem ver que há profundidade psicológica. O Rembrandt, ele soube expressar muito bem a personalidade de cada retratado. E isso aqui não é como uma foto tirada, né? Não pode ser. Isso leva meses para ser pintado. Então, de certa forma, ele imaginou a cena, viu uma cena parecida, imaginou como seria e distribuiu os personagens na tela de forma a promover equilíbrio e expressar aqui, olha a forma com que esse está olhando, e a cara desse aqui olhando, e esse aqui. Esse aqui está meio, não sei se são, acho que de horrores, meio afastado, esse está mais indiferente, não estava querendo estar lá. Ele soube expressar bem a curiosidade desse aqui olhando. Então ele deve ter percebido muito bem que a personalidade desse que está retratado aqui, o grupo é que encomendou para ele o quadro, né? Enquanto que esse outro parece uma foto posada. Povo estereotipado, inexpressivo. Estereotipado, uma pose, sabe? Posaram para tirar uma foto como de hoje em dia. Então não há profundidade psicológica aqui, nem nada. Isso aqui é totalmente diferente. Fora a composição. Fora essa composição aqui, três aqui, esqueleto aqui no meio, a composição está muito ruim. Mas vamos lá. Hoje vamos terminar mais cedo também, viu? Vou deixar para a aula que vem um bocado de coisa. Kátia mandou aqui. Eu entrei em contato, descobri essa autora por conta da referência que ela fazia aos biosemióticos, como Barbieri, certo? Em artigo. Ela acabou fazendo referência. Ela é filósofa, artista visual, aqui ao fundo tem uma obra dela, uma escultura num parque. E a área da filosofia é a estética. Só que ela se especializou na chamada prosaica, que é a estética do banal, do cotidiano, e começou a realizar pesquisa com fundamentos na biosemiótica. Então, certo? Esse aqui, um exemplo do livro dela, da área de estética. Introdução à estética do cotidiano. Justamente a estética do supermercado, a estética que a gente vê o tempo todo, inclusive da moda, etc., né? Do porquê que a gente coloca estética. Tudo quanto é canto tem que ter, tudo tem implicações estéticas. Vamos lá. Aí ela, coisa mais recente, esse livro, O Indispensável Excesso da Estética. Esse aqui, certo? El Indispensable Excesso de la Estética. Kátia mandou aqui. Que eu ganhei, que eu já tinha lido esse livro eu li pelo Google. Foi Play. Pago só para ter acesso. E não dá para imprimir, não dá para conduzir, porque não é em PDF. É dentro da própria plataforma do Google. Porque eu não achei a venda, não achei nada em nenhum canto. Até que alguém que tinha um amigo que estava no México comprou e mandou para mim. Agora tem papel. Certo? Olha, é um livro de estética, sim,
mas é um livro de biosemiótica, é um livro de biologia. E se fundamenta em Darwin, mesmo no livro de 1871 de Darwin, certo? É fundamentado ela vai a fundo. Realmente é um livro que tem muita biologia nele. É um livro de estética que, digamos assim, tem muito mais biologia que estética. Então, isso aqui eu só coloquei aqui um resumo do conteúdo do livro, as partes. O que ela chama de orbes primos é a natureza material. Orbe segundos é a orbe dos seres vivos, que envolve baseado nesse material, né? Tercios, a cultura, é a ordem simbólica, da expressão cultural. Perdão, a cultura envolve também comportamento animal. Desculpa. Não é só cultura em termos simbólicos, né? Mas primeiro o comportamento animal. Esse excesso aí é o simbólico. E as questões, como falei, a exibição estética acaba sendo excessiva de propósito. Excessiva como aqueles guerreiros de lança do maracatu rural. Eles têm que ostentar, né? Uma sensação, a ostentação, como a cauda do pavão é uma ostentação excessiva. A exuberância, raiz filogenética do excesso estético. Há uma raiz disso da seleção sexual, certo? Uma vez chega lá. Então, certo? Ela começa a falar da matéria, sim, entropia, e o que vai contra a entropia, que não é, na realidade, contra a entropia, tudo isso. E os secundos, a argumentação dela vai no seguinte modo. Vai da seguinte forma. Porque quimioestética, citoestética? Não, porque as relações de atração e repulsa começam no nível químico também, com base na físico-química, na lei da física, da entropia. Você pode notar que ela vai desde um nível mais material possível até o mais simbólico possível. Então, por que quimioestética? Porque as moléculas entre si, a atração para formar outras estruturas maiores, etc., e a repulsão, e assim se auto-organizam. A célula também tem a sua sensibilidade. Por isso, eu cito estética. A sensibilidade, antes de chegar a um ser vivo grande, etc., também está no nível celular. Aquilo que a gente já falou sobre processamento de informação vai desde a bactéria, ela coloca agora não da informação, mas é da avaliação da informação. Se aquela informação é agradável ou desagradável. Ou seja, uma célula, ela começa com a própria célula, ela selecionando aquilo que é útil para a sua sobrevivência, jogando fora o que não é, e havendo repulsão daquilo que compromete a sobrevivência dela. Então, isso acontece com as plantas, com os animais, e aqui, vocês sabem que ela chama zoopoética, tem muito a ver com comportamento animal. Certo? Evolução da evolução, a arte artificial. Aqui ela fala muita coisa agora que entra mais, mesmo comportamento animal, cultura animal, etc., como expressões, né? Bom, aquela conversa aqui, eu não vou entrar nos detalhes do livro dela, que não é o objetivo da gente, mas ela começa criticando a própria estética, que é cheia de dogmas, que a disciplina dela, a estética, a área dela em filosofia, é uma área muito voltada só para a arte e para a cultura simbólica humana. Que belo somente é tratado como algo humano
como um conceito abstrato, o resto se esquece. Né? Isso aqui eu fiz um recorte lá que eu peguei lá do computador mesmo, da tela. Sim. E que, por exemplo, a cultura se opõe à natureza, isso é dogmático. Avaliar a cultura se esquecendo, estudar a cultura, se esquecendo como arte da natureza, e alguma correlação com a natureza. O belo se opõe ao útil, são duas coisas diferentes, uma coisa é ser útil, outra coisa é ser belo. O que isso também é um dogma, porque o que a gente sente muitas vezes como belo é uma coisa útil, tem uma raiz biológica, por causa da sobrevivência. Beleza é um valor puramente espiritual, isso é. A contemplação do belo é desinteressada, a estética se radica, não se coloca nas características dos objetos, como proporção, ordem, ritmo, simetria, e não tem nada a ver com a nosso cérebro ancestral. Né? Os enigmas da estética se descobrem só a partir da razão filosófica, do raciocínio filosófico. Os juízos estéticos são imparciais e objetivos, a estética é exclusivamente uma questão cultural, a valorização estética é algo distanciado. Né? Toda a discussão do estético tem que realizar-se em função da arte. Ela fala isso, tudo isso aí é dogma que atrapalha a evolução da própria estética, da própria disciplina, certo? Então, eu não vou começar, mas vamos lá. A estética, ela começa dizendo que é do grego astenastai, ou estenastai, que é perceber, sensibilidade, abertura ao entorno, senciência, sentidos, em qualquer nível. Todo ser vivo apresenta, mesmo os unicelulares. Aliás, todas as células apresentam. Né? E esse senso, dessa percepção, o que é bom e o que é ruim, está corporificado, é algo que é incorporado, ou seja, está no corpo, seja unicelular ou seja com o nosso. Está todo integrado, então não tem como a gente separar essas coisas. Aí fala, ciclo, não, eu não falo isso aqui. São as coisas que... Fala, aí vai aquilo muita coisa que a gente já falou, de aprendizagem, exemplo, divisão de trabalho, se associa jogo, mais jogam, criatividade, isso tudo é relacionado ao senso estético. Criatividade e invenção. Aí cita exemplo da Imo, que é aquele macaco japonês, aquele que, sei lá, em espanhol estão chamando de chimpanzé japonesa. A gente não chama aquela espécie de chimpanzé japonesa. É um macaco japonês, aquele do frio, que descobre a conveniência de submergir as batatas ou o trigo em água para limpar da areia. E as outras começaram a imitar os outros membros do grupo dela. E virou uma tradição cultural entre esses macacos japoneses. Comportamento social de instinto, de manada, territorialidade, cooperação, talvez de mamífero a peixe, né? Rituais, aparelhamento, que é com ritmo de aparelhamento de ritmo de voo, lutas rituais entre alces, rituais de construção de artefatos como ninhos de aves e outros ninhos de outros linguagem, dialetos locais entre aves. Olha, as aves, elas têm canto, certo? Que elas aprendem a partir dos adultos da espécie, mas aqui acolá, uma adulta começa a variar o canto e contamina as outras, e há uma variação do canto original. E com o isolamento geográfico entre grupos da mesma espécie, acabam formando dialetos de cantos diferentes.
E se o filhotinho não ouvir o adulto, ele acaba não aprendendo a cantar. Então, isso é algo cultural. Olha, comportamento cultural é sempre aquele que é aprendido a partir dos outros da espécie. E não há. Professor, então para eles não é instintivo, não? As duas coisas que eu ia explicar é isso, tá? As duas coisas, eu vou explicar direito. A base é instintiva, certo? O filhotinho vai cantar instintivamente desde que ouça o mais velho. Se ele não ouvir, ele não aprende a cantar. É uma coisa mesmo que tem uma base biológica instintiva, um impulso instintivo ao canto, um impulso ao querer ouvir, ao ouvir, cantar, tentar imitar e gravar aquilo no cérebro do filhote até ele ficar adulto, isso acontece. Mas há necessidade do contato, dele ouvir o canto para poder aprender. Então, o que se chama de comportamento totalmente inato é aquele que não precisa nem disso. Ele que se comporta daquela maneira, independente de ser exposto ao comportamento dos mais velhos ou não. Sabe? Tudo que é puramente inato é aquilo que já é espontâneo. Então, o querer aprender, a inclinação é espontânea. Mesma coisa para falar. O ser humano tem um instinto para fala, certo? Mas precisa ouvir adultos falando para poder aprender a falar também e adquirir o seu idioma, certo? Porque há uma base muito biológica muito forte na nossa inclinação à aprendizagem, à fala, certo? Mas a gente tem que se expor a ela, certo? A gente tem que se expor. Então, o canto das aves é mais ou menos como a fala para a gente, certo? Então, tem tudo isso aí. É cultural e é biológico. E é isso. Parece tiro, né? Não sei se vocês ouviram. Não, Eu não sei distinguir barulho. Tanto é que eu não sei. Eu moro em Intermares. Teve uma vez uma perseguição. Vou falar isso bem rapidinho, peraí. Um barulho, pá, pá. 38 tem um barulho semelhante a esse. Houve uma perseguição aqui. Vou falar rápido, porque a nossa hora também está tomando tempo da aula. Que eu vi parecia para mim um estampido de rojão, de fogos. Daqui a pouco, aquele rojão assim, daqui a pouco de 12 tiros. Entendeu? Depois, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ouvir barulho de sirene, de polícia. Era troca de tiros. Aquilo que eu pensei que fosse um estampido. Aí eu tenho o fisioterapeuta, que é o meu professor de Pilates, que falou que ele... Porque eu fui criado em Recife, mas há muito tempo que eu estou fora de lá, né? E ele está há menos tempo. Aí ele falou, ele identificou o barulho, porque eu pensei que fosse rojão, foi tiro de 12. E o outro que eu pensei, era metralhadora. Uma metralhadora. Ele conhecia até as armas. Ele reconheceu pelo barulho as armas. Ele falou assim mesmo, eu primeiro vi um tiro de 12. Dois tiros, aquilo era 12. Depois foi a perseguição de policial aqui atrás de carro de roubado. E o pessoal atirou contra a polícia. E eu não reconheci mesmo. Eu não sei diferenciar nem quando é ambulância e polícia, quem dirá quando é tiro e quando é fogo. Eu pensava que fosse fogo, mas eu pensei, hoje, a essa hora, estão soltando fogos. Eu nem me lembro que hora, acho que era de manhã cedo, no domingo. Vamos lá. Imitação, tudo isso faz parte agora. Vamos voltar aqui. Oi. Hortência está perguntando quando saem as notas. Mais breve possível.
É pão com uma preguiça. Eu vou ver o que eu faço esse fim de semana, viu? Tá? Esse fim de semana vou pegar porque eu preciso sair, divulgar notas desse primeiro, dessas segundas notas, né? Certo? Vamos lá, que ela inclui imitação, valores como condutas altruístas, etc. Mas vamos lá, vou continuar aqui. As críticas que ela faz. Bom, isso aqui, coisa que a gente até falou, ao conceito de memes de Dawkins. Na parte do livro que ela critica o conceito de memes, ao conceito, uma coisa que eu não falei para vocês, culturgen, que é equivalente de meme de Edward Osborne Wilson. Tudo isso tem a ver com unidade mínima de cultura. E não é possível, cultura simbólica não é possível ser reduzida a unidades mínimas. Não é só não possível, não há necessidade de se reduzir. Então, ela que é da área de filosofia e estética, que sabe muito bem que não é possível fazer isso. E não tem necessidade. E ela disse que nos anos 1960 e 70 também se procurou unidades mínimas de sentido. Na semiótica, tinha autor da semiótica que criou a palavra visema, semema, mitemo, tudo em ema também, ou gem. Visema, semema, mitema, que é aquele vem de mito, de sentido, visema, não sei de onde vem. E que não há necessidade, e a semiótica, certo, no estudo dos sentidos, e agora a biosemiótica, olha, a semiótica, porque a semiótica de Peirce não implica ter uma unidade mínima de sentido, como se fosse átomos. Agora, a pergunta minha, isso que eu coloco, não é dela. A atomização é um obstáculo epistemológico bachelardiano do século XX. O século XX foi notório para procurar essa procura por, unidades mínimas de tudo. Eu coloquei de propósito a figura aqui do binário, né? Tem unidade mínima para tudo, porque se desenvolveu que no século XX se desenvolve a mecânica quântica ondulatória, certo? E a descoberta das partículas elementares, são indivisíveis, são as unidades da matéria. Quanta como unidade da energia, também indivisível. Bits como unidade mínima, como bits, né, de informação processada, acontece que é de informação, certo? Gene, unidade mínima, são as unidades da informação genética. Coisa que hoje em dia o próprio gene está meio... Mesma coisa, segundo Morin, que há muito questionamento até que ponto as partículas são realmente elementares, de serem unidades indivisíveis, certo? Mas a tendência do pensamento científico no século XX foi considerar que tudo deveria ser explicado em termos de unidades mínimas, indivisíveis, e isso a gente pode chamar de atomização. E o conceito de obstáculo epistemológico de Bachelard diz que o desenvolvimento do próprio conhecimento gera obstáculos. Ao se descobrir, ao se desenvolver certas teorias, essas teorias guiam o desenvolvimento de outras. No caso, né, essa atomização, já que a matéria é atomizada, no sentido de ter unidades indivisíveis, gene também tem, informação também tem, o resto também deveria ter, né? Só que símbolo não dá para ter uma unidade. Não dá.
Mas é questão agora semiótica, não dá mesmo, porque símbolo é questão semiótica. Vamos continuar. Críticas. Ela faz crítica à teoria da dupla herança de Richardson e Boyd. Vou explicar qual é. E também faz a de Jablonka e Lambert, a do Evolução em 4 Dimensões, e a dupla herança de Richardson e Boyd, que a gente já falou. Eu coloquei essa apresentação para depois, porque ela é assunto anterior, né? Porque em ambos os casos é questão da cultura humana, tá? Ao considerar que a cultura humana não tem uma integração com o conceito de informação. Ou seja, falta um conceito de semiose para Richardson e Boyd, para Jablonka e Lamb, certo? Falta um conceito de semiose, um conceito de como é que a informação vira símbolo. E isso não é fácil. Tá? Isso não é fácil. Como ela fala, da bactéria já existe informação da bactéria ao humano. Desde a bactéria a um humano. Como é que essa rede significante, essa rede significado, como é que a partir da informação a formação do símbolo abstrato. Como tanto Jablonka e Lamb e Richardson e Boyd falam da dupla herança, falam da interação entre cultura simbólica e herança biológica, mas a Kátia Manoukian diz que eles não levam em consideração como é que isso aconteceu. Qual é o conceito de semiose que está ganhando aí? Aí já é uma crítica de uma filósofa. Né? A um antropólogo, um biólogo e 2 biólogas. Certo? Mas vamos lá. Isso aqui está muito técnico, vamos. A proposta dela, agora vamos entrar um pouquinho mais fundo, é isso mesmo. E isso é coisa em aberto ainda. Isso é coisa em aberto, isso é coisa também muito para filósofo, tá? De que como transformar significado em pensamento abstrato. Aí é uma coisa de filósofo mesmo agora. Que ela disse que se tem que ir pelo conceito de abstímulo. É uma tradução livre, seria entonação, de von Uxküll. Certo? Que, na realidade, esse conceito dele é de que é na base do que ele entendia por comunicação. Certo? Que essa entonação está na base da comunicação de um animal para com o outro. Tá? Mesma coisa, ou bem semelhante, o linguagear de Maturana e Varela, aqueles 2 chilenos. Certo? Ou de coordenação, homogeneização das estruturas internas dos membros de uma comunidade a partir da comunicação entre eles. Que essa troca de comunicação há uma homogeneização das estruturas internas. Como é que é? Por exemplo, canto de pássaros. Ou para atração, né? Ou canto de alarme. O grito de alarme, os outros entendem o que está sendo comunicado ali, o que eles querem. Né? Então, a partir daí, há uma homogeneização do entendimento das estruturas internas, ou seja, do cérebro, do que é aprendido entre eles. Certo? Então, tudo isso tem que haver antes de formar um símbolo. Certo? Tudo isso tem que haver, ou seja, tem que haver um processo bastante elaborado de comunicação entre os membros de uma espécie para se chegar no símbolo. Olha, existem pesquisas que dizem que primatas superiores são capazes de entender o símbolo, mas nenhuma diz que eles foram capazes de desenvolver cultura simbólica. São capazes de fazer correlação entre uma palavra a partir da aprendizagem com pessoas, de correlacionar uma palavra com um objeto.
certo? E o princípio da cooperação, porque membros, né, de uma espécie têm que cooperar entre si para isso tudo acontecer. Certo? Agora, o problema é, certo? E isso eu acho que só o aprofundamento na neurobiologia do ser humano, certo? E comparativo com os outros animais, e que vai realmente explicar qual é o a mais, né, que está precisando aí para a comunicação virar o símbolo. Ah, não, habla dos 10 fatores evolutivos, é tudo, agora não, epigenética, fala tudo isso aí. Não, agora não. Cruz, isso aqui vai ser muito. Outro autor, vou mudar um pouquinho agora, esse Stephen Davis. Peraí, vou ver uma coisinha aqui, tá, pessoal? Eu tô... Vamos. Depois eu vejo o que tem aí no WhatsApp para mim. Que eu queria terminar também, mas hoje as 2 aulas vão ser mais curtas mesmo. Resolver a coisa da... Olha, esses aqui eu vou apresentar esses três, rápido, certo? Tem muito mais a ver com a arte, tá? Muito mais a ver com a arte. E esse último aqui, eu vou deixar algumas coisas dele para outra aula. Vamos começar daqui. 2 slides atual. Aqui esse livro eu não tenho, eu peguei de artigos, etc. As espécies artful, né? Arteiras, cheias de arte, de Stephen Davis, tá? Ele faz a avaliação do que é o que poderia ser chamado de comportamento artístico e a origem biológica disso. Ele é adaptativo. Se o comportamento artístico é adaptativo, ele foi um comportamento que contribui para a nossa sobrevivência, ou para a sobrevivência do animal que tem um comportamento artístico, certo? E do ponto de vista puramente adaptacionista. Comportamento artístico, certo? O animal se exibir de uma forma artística, como o canto de um pássaro, etc. Aquilo como fez ele sobreviver é uma adaptação, certo? Porque dá vantagens a ele. Ou pode dizer que o comportamento artístico muitas vezes é um efeito colateral, ou seja, uma exaptação do comportamento adaptativo original. É algo que, em alguns casos, na realidade, como a pena do pavão, é uma exaptação e não uma adaptação. Ou vestígios em função de comportamento adaptativo. É algo que se mantém o animal de geração em geração, ou no nosso caso também, mas do que não serve para adaptar. Só é vestígios que perderam a função, mas que não atrapalha a sobrevivência. Certo? Em outro caso, não há conexão entre arte e evolução. Acabou. Ele fala, são 4 formas de se considerar o comportamento artístico e a evolução. Ele é plenamente evolutivo, ou seja, adaptativo, ou uma exaptação, ou é um vestígio como o apêndice, é só um vestígio, ou não há, não há conexão. O pessoal das ciências sociais tendem a encarar da 4ª forma. Cultura é cultura, não tem a ver, arte é coisa só humana, da cultura simbólica humana, e não é algo que tenha a ver com a evolução biológica.
certo? Aí ele fala desses dois autores aqui, certo? E Anirudh, sei lá, Patel, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas se eu não me engano ele é americano. E Ellen de Sanayak, certo? Acontece que a abordagem dos dois tem muito a ver com o papel da arte na nossa sobrevivência. É um pouquinho correlacionado com a dupla herança de Richardson e Boyd, que a arte, no caso dele aqui, ele é mais especialista é um neurobiólogo que estuda o efeito da música no nosso cérebro e que há uma correlação de música e linguagem. Certo? Que há uma correlação muito grande entre música e linguagem. Inclusive, ele foi estudar comportamento, depois de já ter estudado o ser humano tudo, ele ficou curioso sobre uma cacatua que apareceu num videozinho desse, balançando no ritmo de uma certa música. E ele foi atrás do dono dessa cacatua e começou a fazer uns experimentos controlados com música diferente e alterações no andamento. Em música se chama andamento, a velocidade da música, né? Ritmo é a marca, é o tempo proporcional de cada nota. Tal nota tem 1 segundo, a outra nota tem 2. Se a música ficar mais lenta, essa nota que tem 2 segundos, a outra vai ter que ter 4. Essa proporção do tempo relativo entre as notas é o ritmo da música. Né? É o ritmo da música. O andamento é a velocidade. Ele pode acelerar. Aí tem que acelerar como um todo. Se você alterar o tempo de duração de certas notas, vai alterar o ritmo, vai alterar a música. Altera a música, vira outra. Enquanto que a melodia são as notas em si. O dó, ré, mi, fá, sol, né? A frequência daquelas notas. Fora o timbre, né? O timbre depende de quem emite, ou do instrumento, da voz, se for canto. Sim. Mas ele foi estudar cacatua e eles, em outros pistacídeos também, papagaios, e teve umas conclusões interessantes. Porque há uma correlação com linguagem, com a capacidade de ouvir e de emitir sons articulados. Sim, o cérebro, com essa cacatua mesmo, se ele alterasse o andamento, a velocidade da música, o balançar da ave alterava junto, na mesma proporção. Se acelerava, ele alterava do mesmo jeito, acompanhava. Certo? E outro psitacídio também faz. E o que tem os psitacídios? Justamente são são as aves que conseguem imitar a fala. Há uma correlação neurobiológica na capacidade de emitir som, de reagir ao som ritmado e a capacidade de falar, de emitir sons também da mesma forma. Então há uma correlação neurobiológica nisso. Certo? Porque um chimpanzé não é capaz. Fizeram experimento com símios e o chimpanzé não teve, digamos assim, o mesmo ritmo de uma cacatua ou de um psitacídeo, de uma arara. Não teve. E o chimpanzé não é capaz de articulações para emitir fala nenhuma. A cacatua, tudo bem, vocês vão dizer, ela só imita. Sim, mas ela consegue ouvir e repetir aqueles sons de forma articulada ao que está ouvindo. É essa a capacidade. Certo? Quanto que agora a Ellen de Sanayak, né, ela também fala muito do papel, ambos,
mas ela aqui mais para as artes visuais, da sobrevivência da cultura, que a cultura desempenhou. Ritos como música, dança, pintura, etc. Ou seja, a proposta dela é muito relacionada a Richardson Boyd, como elaboração. Aí envolve também a arte como a arte culinária, como a arte de fabricar ferramentas, como o urdo de ferramentas a partir da urdo fogo cultural, mas eles encaram também como uma expressão artística, certo? Então, o sentido que eles têm de arte também é bastante amplo, tá? É uma expressão cultural como todas as outras, e elas foram responsáveis pela nossa sobrevivência, contribuíram. Sem elas, a gente não teria sobrevivido aqui. Ou seja, aí eles estão atribuindo um papel muito instrumental à arte, e que ela foi importante para a nossa sobrevivência. E a gente acabou depois extrapolando para o lado puramente filosófico, estético, conceitual. Mas a arte é tudo, desde a arte culinária, desde o processamento de alimentos com fogo que permitiu o nosso cérebro se desenvolverem. Certo? Agora vamos lá. Richard Prum. Esse aqui é esse livro. Pronto. Aqui eu estou ficando com uma biblioteca e tanto. A evolução da beleza. Tem umas coisas aqui da parte final desse livro que eu vou deixar para a próxima, porque a parte final, acho que os 3 últimos capítulos, é sobre humano, né? Mas a evolução da beleza, como a teoria esquecida de Darwin, justamente a da seleção sexual moldou a escolha sexual, a escolha de parceiros, né? No mundo animal e nós, né? E nós mesmos. Então, ele pega toda aquela discussão que eu tinha falado para vocês, de Wallace, com Darwin, etc. E ele começa a desenvolver as explicações de forma darwinianas mesmo, certo? E é lógico que, pela capa dele, ele é ornitólogo, professor de ornitologia da Universidade de Yale e curador, chefe de zoologia de vertebrados do museu de Yale, que é de Peabody, Museu de História Natural. Certo? Ele tem trabalhos que ajudou a descobrir as penas. Por exemplo, entre outras coisas, ele trabalhou muito com comportamento de aves. Muito mesmo. Metade desse livro é sobre ave mesmo. Metade desses exemplos. Ave do paraíso, pavão, exemplo dessas aves que tem o corpo atraente, tem exemplo de ave que tem um comportamento, não só o corpo, aqueles passarinhos que dançam, os manequins, certo? Ao comportamento sexual de pato, tem um bocado de coisa agora que eu não vou até deixar para depois, porque a questão aí agora também é da evolução sexual, inclusive o comportamento, porque ele consegue, no final, em relação ao ser humano, a ter propostas bastante interessantes, mas ainda não confirmadas, para explicar homossexualidade, para explicar a sexualidade humana, de forma geral. Certo? Explicar a sexualidade humana. E que o que foi moldado a partir daí é a partir da escolha sexual.
certo? E que o ser humano ele é muito diferente. Inclusive, o macho humano é muito diferente dos outros símios. Ele aponta uma diferença muito grande e bem significativa mesmo. Sim. Então, fala dessas aves que tem o chamado leque, LEK. Não vi tradução para isso. Porque tem lá o conceito, que eles se exibem dançando e voando em grupo para fêmeas. Tem esse comportamento. Tem aquele do pássaro caramanchão. São várias espécies, todas fazem também, que aquilo não é um ninho. Eles fazem uma espécie de caramanchão, né, para atrair a fêmea, mas aquele ambiente não é o ninho, o futuro ninho. É algo que é só para atrair a fêmea. Certo? E ele explica bem por quê. Nesse exemplo mesmo do caramanchão, explica por quê. Porque foi uma escolha das fêmeas. Porque naquele ambiente ela tem como se defender dele, de algum ataque caso ela não queira. Então, naquele ambiente que foi um objeto de uma seleção, uma coevolução entre machos e fêmeas, certo? Foi por conta do direcionamento da fêmea. Mas vamos lá. Estética, o sentido dele agora, já é um outro ponto de vista em relação a Kátia Mandoki, porque Kátia Mandoki reforça muito o sentido do senso, o dele, da coevolução entre o mundo artístico, humano e biótico. Coevolução por quê? Aquilo que eu falei, aí o pássaro caramanchão formando aqui, essa espécie aqui só faz com escolhe objetos azuis. Certo? A explicação que ele dá é porque justamente essa, é que atrai a fêmea, tem um efeito de perspectiva, etc., mas também protege. Por isso que elas escolheram esse comportamento. O mundo artístico, humano e biótico. Flores são bonitas, raízes não. Cantos de aves para atração são bonitos. Gritos de alarme não. Por quê? Isso para a gente. Eu não vou falando que para eles, não é para a gente. É a questão de coevolução. Agora, isso aqui é do artigo. Filosofia biológica, estética coevolucionária nos mundos de artísticos, né? Humanos e bióticos. Isso aqui ele resume bem o trabalho dele. Vamos lá. A proposta dele é o seguinte, diz que há uma coevolução dialética entre produtores e avaliadores. Toda expressão de comportamento ou de, digamos assim, o animal, como o pavão desenvolver a pena, certo? Aquilo é uma produção, certo? Ele está expondo uma coisa que tem que ser avaliada. Então, tem dois atores na história, que é o que produz alguma coisa e o que avalia. E podem ser da mesma espécie e sexos diferentes, mas pode ser uma flor para a polinização, que tem que atrair, que teve uma vantagem adaptativa ao ser de certo formato, etc., para atrair o agente polinizador. Aqui é uma flor que é polinizada pelo vento, que não precisa atrair um agente polinizador. Aqui é uma polinizada por abelhas, por insetos. Aqui uma beija-flor. Então, elas foram moldadas pela essa coevolução. E, segundo esse ponto de vista, nós somos herdeiros também dessa coevolução, então temos a tendência a achar até coisas de planta, que apesar de não sermos os polinizadores, a gente acha uma flor bonita. E uma raiz não houve essa coevolução. A evolução da raiz é para ser o órgão fisiológico de captar água e sais minerais do solo. É uma função puramente fisiológica e que depende da física.
dessa captação de água, sais minerais do solo. Então, o nosso senso animal, produto dessa evolução todinha, ao olhar para uma raiz não vai achar bonita. E ao olhar para uma flor vai achar. Porque há uma transformação em ambos. Certo? Há uma transformação, tanto no produtor quanto no avaliador. Se um produtor de algo emite algo que não vai ser bem avaliado, ele acaba com a evolução sendo eliminado. E os que são bem avaliados predominam. E assim vai. E o próprio avaliador também gera uma transformação com o tempo, certo? Para se ajustar, vai se ajustando, os herdeiros dele vão cada vez mais ficar afinados com o que houve de produção. E isso é muito significativo na seleção sexual, do tipo darwiniana mesmo. Então, a arte estética. A estética é o senso como propriedade emergente que não dá para reduzir, irredutível, da propaganda de quem está produzindo. Ou seja, propaganda, comunicação, avaliação, escolha e retroalimentação evolutiva. Essa coevolução estética gera uma retroalimentação, um retorno, né? Então, há uma produção e há um sentido. Então, o conceito de arte dele é bastante amplo, que é essa relação dialética entre um produtor e um avaliador. E que, no ser humano, descambou para algo que a gente chama de artes visuais, como música, e artes visuais também, e como outras formas de arte também, música, drama, literatura, ou se expressar para ser avaliado. A gente se expressa para uma avaliação. E essa expressão, que no caso do ser humano, houve uma extrapolação enorme de tudo isso, né? Mas a arte no ser humano funciona do mesmo jeito. Ela tem que ser propagada, ela tem que haver comunicação, a avaliação, a escolha e a retroalimentação disso. Os artistas mudam o que eles expressam a partir do resultado em relação aos outros, né? E que não é obrigado a haver progresso, segundo ele, pode ser puramente estético. Não precisa haver um progresso adaptativo. Isso ele fala muito, tem muitos exemplos que não há. A cauda do pavão não representa um progresso. Certo? Mesma coisa na arte, não existe sim, necessariamente um progresso, existe só a transformação. Essa coevolução dialética não leva necessariamente a algum progresso. A arte e a estética estão atreladas a um contexto histórico. Depende. Então, segundo ele, vou ver se tem mais aqui. Vou terminar já já. Não existe arte anti-estética. Toda expressão é estética. Toda. Já, segundo a Kátia Mandoki, já fala de certos exemplos, né? Dois que eu estou falando, coloquei aqui, um aqui e outro depois. A arte, muitas vezes, é anti-estética, segundo Kátia Mandoki, por causa do propósito do artista, que às vezes o artista não tem um propósito de agradar. A questão é essa, que para Kátia Mandoki, o estético vai ser sempre o agradável. E, segundo o Richard Plum, não necessariamente. O que é desagradável num certo momento do artista, depois, por causa da reformulação do público, o público passa a agradar, ou vai ter sempre alguém que se agrade daquilo.
Então, não é pelo agradável ou desagradável. Então, ele diz que não, segundo o conceito dele, não existe arte antiestética. Toda expressão vai ter alguma avaliação estética, mesmo que seja desagradável para alguns. Tem uma música do pianista John Cage, acho que é dos anos... Não me lembro, peraí, dos anos 70, acho que é até anterior. É uma música conceitual. O título da música é justamente isso aqui, até com apóstrofo, porque 4 minutos, né? Esse apóstrofo significando minutos, 33 segundos. Esse John Cage, eu fui ver mesmo no YouTube, só por curiosidade, até lá no YouTube. Tem no YouTube a apresentação dele. Ele é pianista, compositor, consagrado, ou seja, não é nenhum engodo. E essa música, ele simplesmente se senta ao piano, levanta a tampa e fica olhando para as teclas do piano por 4 minutos e 33 segundos. Fecha e acabou. Ou seja, 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Certo? Mas, John Cage, peraí. Também que eu ficar parando para olhar as coisas. Mas agora eu vou ver. A segunda coisa que aparece é essa. Música experimental, pop, gênero. 1952. Essa música. Aí muita gente ainda hoje torce o nariz. 4 minutos e 36 segundos de silêncio não é música. Mas é um experimento artístico. E tem muita gente que gostou, que vai gostar por causa da chacoalhada, de que é o próprio questionamento, né, na arte, já do modernismo, né, que é o questionamento. O que é arte? Isso é arte? Então, no caso aí, é música. Só o silêncio é música? Está expressando o quê? Aí começa a imaginar o que ele queria dizer com isso. Outro, essa latinha você já deve ter ouvido falar, pelo menos no ano passado, teve uma que foi vendida. Vou estar aqui, não. Foi vendida por... Aqui não está o nome dele. Eu devia ter colocado, porque se eu depender de saber o nome dos artistas todinhos. Oh, é Piero Manzoni, 1961. A última foi em 2016, o leilão, 275 mil euros, uma latinha dessa, com 30 gramas. Olha o nome do trabalho, pode ver, está aqui em inglês, aqui em italiano, de contenuto netto conservata al naturale prodotta e inscatolata nel maggio 1961. Merda artista, né? Künstlerscheiße. Die halt nicht natürlich erhalten durch den Produkt mais 261. Verdade. Olha, pode ver a proposta. Ele, em 1961, ele faleceu em 62, por aí, em 63. Ele não teve
o sucesso em vida, certo? Mas isso é uma obra conceitual, uma crítica à sociedade de consumo, etc. Foi interpretado como isso, porque ele disse que é o cocô dele, 30 gramas, não sei quantas latas. 30 gramas? Foi. Agora me lembro, todo em maio de 61. Eu leio assim, poxa, isso não é mesmo. Porque eu li que são muitas, elas são 90, todas enumeradas com a etiqueta como fosse industrializada em inglês, italiano, alemão e francês, um lado de cada lado, como fosse uma coisa de comércio internacional, etc. E não tem mesmo cocô. Já abriram, nos anos 80, abriram, por curiosidade, o colecionador, o que tinha ali era gesso, estopa, coisa assim, e pronto. É uma crítica à sociedade de consumo muito grande, e por provocação ele disse que era o cocô dele que estava aí dentro. Qual era a intenção, professor? É que chocar mesmo, é criticar a sociedade de consumo. A latinha, assim como fosse um produto comercial, como fosse de caviar, coisa assim, industrializado, né? Ele tomou cuidado para ser uma lata industrializada, com um rótulo bem bonito aqui, de um produto vendido em supermercado, etc. É uma arte conceitual, arte pop, né, também. Na mesma época do Warhol, Andy Warhol, dos Estados Unidos. É uma crítica à sociedade de consumo muito grande aí, mas uma coisa meio para chocar é dizer. E ainda hoje tem gente que pensa que tem cocô aí dentro mesmo, que eu não tinha, não. Já abriram. Não faz sentido ter mesmo, até pela quantidade de lá, já foram mais 90. Tudo em mais. Não. Não tem, não. Era de imaginar que não tivesse mesmo. Mas você vê que isso é um. Aí que tá. Isso é arte. A arte conceitual tem muito disso, viu? As instalações, instalação nem tanto, mas as performances, tem umas coisas que a gente pensa assim, que realmente só o pessoal da área que entende, ou que tem que ter alguma explicação para a gente entender. Porque a gente concebe a arte como aquele quadro pintado, a escultura da nossa tradição, enquanto que o modernismo olha, a argumentação do Richard Prum, que não existe arte antiestética, que mesmo uma coisa dessa, essa provocação, ela tem efeito estético. Né? Tem efeito, nem que seja um nível conceitual. Porque tanto é que uma em 2016 ou 2017 foi vendida num leilão por 275 mil euros. Né? Aí, não, certo. Aí a questão aqui é. Vamos voltar para cá, para a sala. Tem algumas coisas que eu queria falar que está no de Richard Prum, mas tem a ver com. Eu vou deixar para a última aula. Última, penúltima. Vou ver aqui. Certo? Para a apresentação. Tá? Existem, e também é uma coisa que eu vou. Fica para a aula que vem. Artistas que fazem um trabalho chamado de bioarte. Não nenhum. Bioarte, que é arte usando biologia, usando técnica da biologia para fazer críticas a, a como a sociedade está vendo a engenharia genética atualmente. Esse tipo de arte é muito mais voltado para como instalações, né? Fazer instalações usando como coisas de laboratório e tudo, mas para fazer crítica social também, ou críticas ao cientificismo, ao como é que o ser humano está controlando a natureza.
Tem um brasileiro que mora nos Estados Unidos que eu achei muito bom, Eduardo Kac. Eu vou falar dele para para a gente concluir. Pessoal, vou terminar mais cedo hoje, certo? Já estou aqui. Corrigir provas, tá? Corrigir, terminar de corrigir, né? Você vai falar desse Eduardo na próxima aula? Vou falar. Eu vou falar dele ainda. Eu vou ver quantas aulas mesmo ele tem, se são 2 ou uma só. Eu falo dele. Ele tem um trabalho principalmente de instalação. Tem falando rapidamente agora dele, tem um que é chamado Gênesis, que ele faz uma crítica muito grande no trabalho Gênesis, porque ele justamente ele constrói um gene. Ele pega a passagem da Bíblia, do Gênesis, que diz que o homem deve dominar os peixes, as aves do céu, controlar, dominar, ou seja, um texto do Gênesis, do livro do Gênesis, que fala do domínio do ser humano com a natureza. A religião cristã é a única, única não, perdão, as que usam a Bíblia, né, cristãs do Oriente Médio, que tem essa mentalidade do domínio da natureza. É uma mentalidade bem da Europa. E a ciência só surgiu por conta dessa mentalidade. Tanto é que não surge na Índia, não surge na China, né, de controlar a natureza. E que a natureza é para servir o humano. Certo? Então ele pegou essa passagem e por umas regras que eu vou mostrar para vocês, acaba transformando em código genético. Transforma em código Morse, e o código Morse, a partir dos pontinhos e traços da sequência, transforma em código genético e insere esse gene em bactérias. E depois há a transformação da passagem. Não, é melhor explicar depois. Então ele faz uma instalação com isso, com interação entre os espectadores, podendo jogar luz ultravioleta ou não. Isso provoca mutação nas bactérias, que gera mutação no gene. Depois ele retranscreve para o inglês, né? O texto original em inglês, e vê que há uma mutação do que foi dito. Vamos. Até a próxima aula, pessoal. Vou parar a gravação. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Outro final de semana. Interrompendo a gravação.